Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Reis, sou fundador da Suno. E como vocês sabem, a Suno Research está montando a Suno Asset para fazer gestão de fundos, entre outras coisas. E eu convidei aqui o CIO, responsável pelas tomadas de decisão da Suno Asset, o senhor Vitor Duarte. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, Thiago? Um prazer estar aqui e poder falar sobre a Suno Asset, essa gestora independente de recursos que a gente está começando e que vai trazer muitos produtos interessantes para todos os investidores. E alguns de vocês sabem, outros ainda não, mas a Suno está lançando o Suno Fundos de Fundos Imobiliários. E eu convidei aqui o Vitor para contar um pouco das características a respeito deste fundo. Vitor, responde para a gente, quais são os benefícios de você investir num fundo como o SunoFop? Olha, Thiago, o principal benefício é diversificação, né, da sua posição, né? Através de um fundo de fundos, você compra uma cota, mas o gestor compra vários outros fundos. Então, você tem uma diversificação já com um pequeno valor investido. Um segundo benefício que vale destacar é o acesso a operações e ativos que são restritos a investidores profissionais, né? O varejo não consegue acessar diretamente vários dos bons produtos que tem no mercado. Quando ele aplica o dinheiro num fundo, esse fundo, por ser um investidor profissional, ele pode acessar todos os produtos disponíveis sem nenhum tipo de barreira. Então, isso é bastante importante. Uma terceira vantagem é o gestor, ele vai acessar esses produtos, ele vai avaliar o risco, então você conta com a gestão profissional. Tem uma equipe, um time de pessoas que só fazem isso, né, que vão tomar conta do dinheiro do fundo, ou seja, vão tomar conta do seu dinheiro. Então, você está terceirizando para gente profissional altamente capacitada tomar as decisões para você, né? Assim como uma outra vantagem, assim como os demais fundos imobiliários, a gente tem, né, o cotista conta com isenção de imposto de renda, né, dos rendimentos, né? O ganho de capital é tributado em 20%, caso o cliente venda com lucro, mas enquanto ele permanece como cotista, os rendimentos vão caindo na conta dele todos os meses, isento de imposto de renda. Eu acho que, para finalizar, né, a expectativa, né, um fundo desse é que ele tenha uma liquidez muito boa. Então, se eventualmente o investidor precisar de parte ou precisar integralmente do dinheiro de volta, é só ele vender as cotas dele na bolsa. Em 2 dias úteis, o dinheiro vai estar disponível na corretora. Vitor, muitas pessoas vão perguntar a respeito dos custos. Quais são os custos envolvidos para quem quiser investir nesse fundo? Thiago, o investidor ele vai comprar a cota por R$100, né? E os custos eles já estão embutidos. Vale ressaltar que esses custos são bem mais baixos do que a gente vê no mercado. Então, o custo de distribuição desse fundo ele é de 2%. Né? E o custo de taxa de administração é de 0,78%, já está englobando administração, escrituração e gestão. Então, a taxa de distribuição ela é bem baixa, comparando com os IPOs, com estreias de fundos novos que estão estreando em bolsa, né? E a taxa de administração e gestão também muito competitiva. Por que a gente está fazendo isso? A gente está dividindo com o nosso cliente a eficiência que a gente tem. A Suno é uma empresa muito eficiente em custos e a gente vem dividindo com o cotista, com o cliente, essa eficiência através de custos menores. Vitor, muitas pessoas têm dúvidas a respeito da tributação, a questão de imposto de renda referente a fundos de fundos imobiliários. Como isso funciona tanto para a estrutura de fundo, como também para o investidor pessoa física? Olha, na estrutura do fundo, né, o fundo ele é tributado em 20% sobre o ganho de capital e ele é isento no recebimento mensal dos rendimentos. É a mesma regra da pessoa física. Então, a pessoa física que é cotista do nosso fundo ou de qualquer outro fundo imobiliário, ele conta com isenção de imposto de renda dos rendimentos. Então, todos os meses, no dia 15, a gente vai gravar, né, o cotista a ação do dia 15 vai pagar no dia 25 o rendimento daquele mês. Esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Se eventualmente o cliente comprar uma cota por R$100 e o dia que ele precisar do dinheiro for vender, ele vender, por exemplo, por R$110, em cima dos R$10 tem um imposto de 20%, ou seja, R$2 ele vai sair com R$108 líquido. Só a título de exemplo aqui, né? 20% ganho de capital e isenção total nos rendimentos.
Vitor, você poderia explicar um pouco mais dos riscos envolvidos nesse produto e em produtos financeiros de características semelhantes? Ótimo, ótima pergunta. A gente precisa sempre alertar dos riscos, né? Fundos imobiliários são ativos de renda variável, né? Podem subir, podem cair, não são ativos de renda fixa que pagam um juros pré-determinado e tem um vencimento. Então, é ativo de renda variável, o cotista, né? O cliente, antes de tomar as decisões, ele precisa conhecer esses riscos, né? Aqui eu não estou falando só por disclaimer, né? A gente está falando de verdade, isso é um alerta de verdade. Antes de aderir à oferta, antes de aceitar a oferta, a nossa e de qualquer outra, né? Leia o prospecto, leia o regulamento, principalmente a seção fatores de risco, né? A gente está aqui com o papel de alertar o investidor para os riscos que estão presentes nos investimentos de maneira geral, né? Então, a gente não está falando aqui porque é obrigatório, né? Estamos até ressaltando aqui. É sempre importante ler a seção fatores de risco. Lá você pode verificar quais são os riscos mais importantes naquele investimento. Quais seja aqui, né? Por exemplo, né? A cota pode subir, pode cair, né? A gente vê em crises que a cota se desvaloriza. De maneira geral, as ações se desvalorizam, depois volta, uns voltam mais rápido, outros voltam mais devagar, uns não voltam. Então, é um investimento de renda variável e cada investidor só deve aderir se ele tiver perfil para esse produto, né? E também deve calibrar o tamanho do investimento, né? O conservador coloca um pouco menos, o mais arrojado pode colocar um pouco mais, né? É calibrar o risco, calibrar o tamanho do investimento com o apetite de risco de cada investidor. E esse fundo de fundos, obviamente, vai ter uma carteira de fundos imobiliários dentro dele. E uma dúvida que as pessoas podem ter é quem escolhe os papéis que estará dentro deste fundo? Obviamente que a Suno como um todo, a Suno Research, né, tem uma inteligência muito grande, tem uma carteira recomendada para os seus clientes de fundos imobiliários e a gente não tem como fugir muito disso, né? A gente vai consumir essa informação, vamos nos inspirar nessa carteira, né? Mas o processo de decisão, ele é um processo da gestora, né? O time de research não decide o que vai entrar no fundo, né? É o time da Suno Asset que define o que vai entrar no fundo. Essa divisão é muito importante, né? Ela é necessária, né? Até do ponto de vista regulatório, respeitando o compliance interno, os processos são separados, né? Tem um Chinese Wall aí no meio, segregação lógica, segregação física, né? E de pessoas. Obviamente, a gente vai se inspirar na carteira da Suno Research depois dos relatórios já publicados, né? Depois que o ativo já tiver sido recomendado, já estiver fazendo parte da carteira, a gente vai consumir aquela informação e vai tomar a decisão de quanto colocar no fundo naquele momento ou no momento posterior. O investidor que não é investidor qualificado, ou seja, aquele que tem menos de R$1 milhão, ele vai ter acesso a este investimento? Certamente. O mínimo para comprar a nossa oferta são 10 cotas. Cada cota são R$100. Então, com R$1.000, ele consegue fazer a reserva e ele consegue participar desse Suno FOF. Para finalizar, quem pode e quem deve investir num fundo como esse que a Suno Asset está lançando e como essa pessoa pode fazer isso? Esse fundo é para o público em geral, então todo mundo pode, desde que essa pessoa aceite risco de renda variável na sua carteira. Aceitou risco de renda variável? Pode. Como é que faz? Acessa a nossa landing page, né? Lá tem todas as informações, inclusive informações sobre os riscos do fundo, né? E também tem a logo das corretoras que estão participando. Então, você escolhe uma das corretoras, ou que você já tem conta, ou que você queira abrir uma conta, né? Seleciona e você, pela landing page, você consegue acessar e comprar e fazer a sua reserva de cotas que pode ser a partir de R$1.000. Queria aqui agradecer a sua presença, Vitor, e passo para você as considerações finais. Tiago, eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de poder falar um pouco da Suno Asset, esse projeto tão interessante de gestora independente de recursos, e do Suno Fundo de Fundos Imobiliários, que eu tenho certeza vai trazer muitos benefícios para os clientes. Contem conosco. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.
Leia o prospecto e o regulamento do fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco. A Suno Gestora de Recursos Limitada, Suno Asset, gestora do fundo emissor na referida oferta, faz parte do grupo empresarial que atua nas áreas de notícias, o Suno Notícias, índices, o Suno Índices, análise de valores imobiliários, Suno Research e, quando mencionado em conjunto com a Suno Asset, Suno Índice e Suno Research, o Grupo Suno. Ainda que as sociedades e empresas que compõem o controle do Grupo Suno sejam coligadas, a transparência e a ética fazem parte dos valores da empresa. Nesta lógica, operamos dentro dos mais elevados padrões de conformidade, não só cumprindo com as diretrizes dos reguladores e autorreguladores, mas assegurando a independência e segregação dos negócios, atividades, áreas e dos colaboradores no exercício de suas funções. Ressaltamos que nenhuma sociedade do Grupo Suno tem autorização regulatória para atuar na distribuição de títulos e valores imobiliários.